Pessoal, antes de começar o episódio, vou fazer um alerta gatilho que o episódio de hoje vai abordar temas como suicídio. Então, se você não está num momento legal, eu aconselho você pular esse episódio, pular as duas primeiras histórias. Said, por favor, coloca aqui uma vozinha falando qual minutagem que a pessoa para pular. Se você não está se sentindo legal, busque ajuda. Ligue no CVV, no Centro de Valorização à Vida. O número é 188 e fique bem. Caso considere melhor não ouvir os dois primeiros relatos, pule diretamente para 10 minutos. Eu sou uma garota e isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu estava passando por um momento muito difícil, lidando com a separação da minha família. Eventualmente, os sentimentos reprimidos ficaram intensos demais e eu tive um colapso. Contando à minha terapeuta que estava contemplando o suicídio. A minha terapeuta, então, contou ao meu responsável que ligou para minha mãe. Resumindo, eu fui colocada sob observação de 50 a 50 em um hospital próximo e depois disso fui enviada para um hospital psiquiátrico. Nesse hospital havia uma ala para crianças e adultos. Já era bem tarde quando me levaram até lá e passei o tempo todo em uma cama no corredor. Depois de ser revistada em busca de cortes, eu fui levada para um quarto. O quarto tinha duas camas, era branco e só havia uma prateleira pequena. Em um dos cantos tinha uma cama vazia, e no outro, próximo à porta, uma garota que parecia estar dormindo. A enfermeira informou que eu iria dividir o quarto com ela. Como o quarto estava escuro, eu precisei ir até o meu lado sem acender a luz, para não acordá-la. Porém, assim que a enfermeira saiu, eu e a outra garota começamos a conversar. Contei a ela o motivo de estar lá e ela falou comigo por um tempo. Parecia estar tudo indo bem até que, de repente, ela me pediu para chamar a enfermeira. Pensando que ela precisava de ajuda, eu fui lá e busquei uma. Quando a enfermeira chegou e ficou na porta, perguntou o que estava acontecendo. O que a garota disse me deixou apavorada. Em um tom calmo, ela falou: "Você deveria colocá-la em outro quarto. Eu não quero matá-la." A enfermeira ficou visivelmente chocada e pediu a outra enfermeira que me levasse a outro quarto. Além disso, a garota foi orientada a não se aproximar de mim. Naquele momento, eu fiquei realmente com medo de que ela tentasse me machucar, mesmo que eu estivesse em outro quarto. Hoje eu não tô mais naquele lugar escuro da minha vida, mas essa foi, sem dúvida, a experiência mais assustadora que eu já vivi. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e, como vocês já devem ter percebido, o Fê tá aqui também. Oi! E a gente já começa assim, né? Lascando uma história de tipo, porra, tira ela daqui senão eu vou matar ela. Poxa, assim, do nada, né? A pessoa tá de boa. Apesar que se alguém chega conversando comigo enquanto eu tô dormindo também, a vontade é essa, então não posso julgar. A gente tem que situar que elas estão no hospital psiquiátrico, então provavelmente a outra menina que tá lá tá fazendo tratamento pra algum distúrbio. Não é a companhia mais saudável da cabeça. Acho que julgaram o quarto errado pra nossa eu lírica. Meu medo de ficar em enfermaria do hospital é esse. Um outro paciente surtar de madrugada e dar um treco, assim, quarto dividido, enfermaria. Então, esse episódio foi pensado especialmente em você. Te falar que me deu uma leve aflição enquanto eu tava fazendo o episódio, porque as histórias delas são bem diferentes do que a gente costuma escutar em histórias de hospitais. Por quê? Normalmente a gente lê os relatos dos trabalhadores, né? Sim, a gente tem, tipo, aqui a gente tá, eu consegui variar bastante, tem bastante medo real até. Novidade mesmo. Normalmente a gente consegue história de assombração, história de enfermeiro, de médico, algumas até bem fantasiosas, mas Porque essa é a parte 2 e a última, o último teve algumas do Creepy Encounter, mas o restante foi tudo paranormal, eu acho, se eu não estiver enganado. eu acho também que foi bastante paranormal. Eu não tô lembrada de nenhum que tenha sido
Eu tô lembrada dos Creepy Encounters, mas mesmo assim eles ainda pareciam bem paranormais. Mas antes da gente continuar a ler as histórias e os relatos, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Se você quiser ter uma live toda semana, como Fishtail ou Tietami e a Cecil estão tendo agora, neste exato momento, escutando a gente em gravação, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que a partir de R$ 5 você já tem acesso ao Discord para você conseguir já escutar a gente toda semana. E além disso, o nosso boneco da nossa assinatura com recompensa esse semestre é o Slenderman. E a gente tá com as 2 primeiras pessoas que assinarem e não tiverem assinados vão ganhar o boneco do Ikibar, que agora encerrou, então não vai ter mais volta do boneco do Ikibar, a não ser que a gente faça alguma promoção, algum comeback, alguma coisa do tipo. Mas o Ikibar não vai sair de linha, vão ser todos bonecos limitados para ser o único do terror. E fora isso, a gente tem a nossa lojinha com as nossas camisetas fantásticas, então corre lá para você garantir a sua camiseta. A gente tem a de entregadores de pizza e a gente tem a com a nossa logo do terror, que, cara, ela é linda, tem uma qualidade impecável porque é da Reserva. Qualidade de reserva não é da Reserva, mas é a qualidade de reserva porque é eles que fazem, mas a qualidade é muito boa. As camisetas estão lindas demais, são de ótima qualidade. Então, dá uma olhadinha na loja, vê se é do seu agrado, as estampas, que eu tenho certeza que é, porque o Fê fez um trabalho muito bem feito de arte. Então, considere apoiar a gente. Né, e eu vou fazer mais estampa, só tô precisando de ideias e tempo. Mas o Endigo tá na lista, é a próxima que eu vou fazer, eu só preciso de uma inspiração, assim, tipo. E dar um estalinho e falar assim, ah, vai ser legal desse tipo. Se você tem uma sugestão, mande pra gente lá no Insta, @terror na esquina. A gente também, mais ou menos, tá no Blue Sky e mais ou menos tá no Twitter, no Twister. Lá, lê aí pra gente a próxima história. Lê aí pra gente. Lê aí pra gente. Não tá fazendo nada? Lê essa aí pra gente. Desculpa, gente, hoje eu tô carisma zero. Pra tristeza de quem já não gosta de mim. Eu tô aqui e ainda tô com zero carisma. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 21 anos, após uma tentativa de suicídio por overdose. Acordei no hospital no meio da noite, com o enfermeiro dizendo que precisava trocar meu soro. Ele me espetou 2 ou 3 vezes, mas não acertou nenhuma veia. Então pedi se ele poderia chamar outra pessoa para tentar. Ele disse que não e continuou. Enquanto fazia isso, ele empurrava e mexia a agulha debaixo da minha pele, dizendo que estava tentando encontrar a veia. Na 7ª ou 8ª agulhada, percebi que ele estava tentando me machucar de propósito. Perguntei, por que você está fazendo isso? E ele apenas respondeu, é sua culpa estar aqui. Eu estava muito fraca para reagir. Era madrugada e não havia ninguém por perto a quem eu pudesse chamar. Não faço ideia de quantas vezes ele me perfurou. No dia seguinte, uma enfermeira diferente retirou o soro. Ela ficou horrorizada porque disse que era a maior agulha que ela já tinha visto ser usada em paciente vivo. Não sei por que usariam agulhas em paciente morto, mas foi isso que ela disse. Muitas pessoas não dão importância quando eu conto isso, mas foi aterrorizante estar sozinha, indefesa, e saber que a pessoa que deveria cuidar de você te odiava e queria te machucar. Então sim, enfermeiro da noite que adora agulhas enormes e odeia garotas com problemas mentais, espero nunca mais te encontrar.
Mirou na história de terror e bateu na ética, na falta de ética completa desse enfermeiro. Com certeza, com certeza. E Fê, sabe o que é pior? Ah, Que isso é uma coisa muito comum de acontecer com pacientes que tentam algum tipo de automutilação, serem maltratados pelos profissionais de saúde que encontram. Isso sim, é absurdo. sério mesmo? De imaginar a pessoa te enfiando a agulha e ficar mexendo com ela lá dentro pra te machucar, cara. Nossa. De uma crueldade absurda, infelizmente. Eu diria assim, denuncia e tal, mas a pessoa já tá num estado de vulnerabilidade tão grande que, tipo, a gente tinha que acolher e cuidar, né? Não tinha que fazer isso. É, eles precisam de acolhimento, de afeto. Mas vem um filho da puta e fica te espetando com uma agulhada. E ele deve ter usado o do canhão cor-de-rosa, que eu esqueci o número, gente, mas caralho. Essa bateu em alguns lados aqui, na formação como enfermeira, como, né, nos problemas de saúde mental. Sim, tirando que tem aquela questão do horror de, tipo, pô, pra colocar o acesso uma vez já é chato. Imagina a pessoa enfiando, tipo, a agulha em você, mexendo lá dentro. Porra, tem até o body horror aí no meio, né? É terrível. Horrível, horrível. Mas assim, a gente vai trabalhando para fazer do mundo um lugar melhor, né? Quanto mais se conversa sobre, mais a gente fica consciente e consegue debater, né? Exatamente. O Not Right Now 3823 postou lá no Let's On Meet num comentário. Quando eu tinha 23 anos, passei por uma situação com uma enfermeira que, apesar de não estar tentando diretamente me machucar, tentou bloquear a minha chance de receber a devida avaliação e tratamento. Após semanas sentindo dores crescentes nas costas e dificuldade para respirar, finalmente fui ao pronto-socorro em uma manhã bem cedo. A dor era tão intensa que minha visão começava a escurecer, como se eu fosse desmaiar, e respirar profundamente era impossível. Durante horas, sempre que o médico vinha me examinar, a mesma enfermeira estava presente e rapidamente dizia ao médico que eu estava sendo difícil, exagerando e respirando de propósito de forma estranha. Nada disso era verdade, e sequer chorava, exceto por lágrimas involuntárias causadas pela dor. Isso continuou por 10 horas. Durante todo esse tempo, eu não recebi nenhum alívio para a dor. Finalmente, o médico veio sem a companhia da enfermeira. Ele leu meu prontuário, me observou, leu de novo e pediu que eu fizesse alguns movimentos durante a avaliação. Depois voltou ao prontuário, olhou para mim e perguntou: por que o seu prontuário diz que você está sendo não cooperativa, verbalmente agressiva, simulando sintomas e respirando de forma propositalmente errada? Eu respondi que não sabia, que a enfermeira estava dizendo isso desde as 5 da manhã. Ele perguntou diretamente se eu estava respirando daquela forma intencionalmente. Respondi que não. Pediu que eu respirasse o mais fundo que eu conseguisse. Eu tentei, quase desmaiei, e os monitores mostraram que algo estava muito errado. O médico disse: vou te mandar fazer um exame. Se tudo der certo, te libera com uma medicação para dor. Aceitei, o exame foi feito e logo depois o médico e várias enfermeiras vieram correndo, me conectando a várias máquinas e injetando medicamentos rapidamente. Descobriram que eu tinha coágulo no sangue nos pulmões. Não um, não dois, não três. Vários coágulos, a maioria dos quais poderia e deveria ter me matado. A enfermeira acabou se metendo em muitos problemas. Aquele mesmo médico perdeu completamente a paciência com ela no pronto-socorro. A administração do hospital veio falar comigo e com os meus pais várias vezes sobre o que tinha acontecido. Acabei passando uma semana na UTI, depois mais alguns dias em níveis progressivamente menores de cuidado até ser liberado. E fiquei anos lidando com complicações e usando anticoagulantes. Gente, infelizmente, profissional da saúde não pode ser assim, não, galera. Devia ter um psicotécnico, né? Pra toda profissão devia ter um psicotécnico. Eu não sou capaz de opinar, porque eu não sei como funciona o psicotécnico. Não, para mim, o único psicotécnico que eu já fiz era fazer um monte de tracinho até alguém dizer para, então não sei para que serve.
Mas, cara, o foda dos Let's Not Meet é que são histórias reais, reais. Sim, mexe bastante. O medo real é pior do que o medo sobrenatural, né? Com certeza. E fantasma a gente se vira, né? Brasileiro tá acostumado a lidar com espírito ruim. A gente dá um jeitinho. Pode ler o que você mandou? Ele lembrou de uma história que, quando começou a trabalhar no hospital da cidade dele, um guri de 9 anos entrou em surto. Rolou tanta coisa com ele naquele hospital que ele entrou numa sala vermelha, pegou um bisturi, quando ninguém tava vendo, escondeu e ficou esperando um demônio azul, a melhor enfermeira com quem eu já trabalhei, pra atacar ela, mas uma técnica viu e conseguiu tirar dele. Nossa, né? A tia também falou que, como diria aquele programa filosófico Scooby-Doo, os monstros são sempre seres humanos. Com certeza. Com certeza. Essa aqui é verdade, ó, do Mimi. Se tivesse psicotécnico para área de saúde, não haveria área da saúde, que é todo mundo meio lelé. Como estudante de enfermagem, eu tenho que dizer que é verdade. Em algum grau, a gente não tá batendo bem da bola, não. Em algum grau. Mas assim, a diferença é que isso aí já é falta de humanidade mesmo, né? O pessoal da área de saúde tinha que ser humano, pelo menos. Sim, com certeza. Pelo menos, né? A pessoa tá lá e tá doente, vai procurar uma ajuda. Tá no momento mais vulnerável possível e, tipo, tá sendo maltratado de graça. A pior dor que existe é a dor que você tá sentindo na hora. Exatamente. É a maior verdade que tem. Não existe, tipo, cólica renal é bizarro de dolorido, mas se você tá com enxaqueca, a enxaqueca consegue ser pior do que uma cólica renal. Mas eu queria aproveitar que a gente tá nessa discussão, falando bastante com o chat, e agradecer ao pessoal que tá aqui escutando a gente. Hoje o Discord tá cheio. Cécio, Fisteio, Izara, Mimi, Talgani, Chatami. Cara, vocês são incríveis. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, gente. Sempre um prazer ter vocês aqui. Eu gosto de gravar com o chat cheio. Muito bom. Eu também gosto, principalmente porque rola bastante comentário. Eu trabalhava na cozinha, então eu era o humilde peão que entregava as bandejas de comida. Certa vez, entreguei uma para um cara com um pé horrivelmente infeccionado. A maioria dos dedos estava necrótica, preta, e o resto do pé não estava muito melhor. Não me surpreenderia se ele estivesse esperando para amputar. Como ele tinha uma dieta para diabéticos, provavelmente era o caso. O cheiro no quarto era insuportável. De qualquer forma, esses quartos geralmente são pequenos, com 2 camas. Por causa do cheiro da infecção dele, a outra cama estava vazia. Ainda assim, tive que me espremer pelo pé da cama dele. E, enquanto prestava atenção na bandeja para não bater em nenhum equipamento, acabei encostando minha perna no pé infeccionado que ele tinha deixado para fora das cobertas, pendurado na lateral da cama. A unha do dedão dele se soltou e grudou na minha perna. Simplesmente ficou ali presa na minha perna. Nós nos olhamos horrorizados. Limpei a garganta, fiz as perguntas de sempre, ajeitei a mesa dele, entreguei a bandeja e desejei um bom dia. Saí calmamente e depois corri até a estação de enfermagem pedindo ajuda para tirar aquela maldita unha necrosada dele, com bônus de carne, claro, da minha perna. A enfermeira me ajudou, mergulhou a parte da calça onde a unha estava em um líquido desinfetante, com um cheiro tão forte que parecia capaz de remover a pintura de um carro. Ai, eu não queria dizer nada, mas me deu um trem esquisito, né? Acontece, né? Você trabalha na área de saúde, você vai ver esse tipo de caso, gente, infelizmente. Ele lidou bem, eu achei gracinha o jeito que ele lidou com a situação. Sim, claro, tipo, tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas se fosse eu me colocando como um civil qualquer, provavelmente um gorfinho viria junto. Sabe que desde que eu comecei a fazer aulas de enfermagem, eu tô no 7º período, já tive umas aulas práticas, eu não passo mais mal com alguém tentando vomitar perto de mim, ou vomitando perto de mim. Porque antes eu passava muito mal, tipo, se alguém fizesse perto de mim, eu já tava vomitando.
E agora eu não vomito, não passo mais mal, não dá nem ânsia. É uma coisa que eu acredito que seja comum no hospital, né? É a coisa mais comum que tem. Eu fiz aula prática em. Ai, gente, esqueci o nome. Que é um lugar que não é emergência, não é nada. Tipo, é a área onde você vai marcar consulta, fazer exame de rotina. Gente, eu esqueci completamente. Ainda bem que eu vou reprovei nessa matéria que eu vou ter que fazer de novo. Porque, olha, eu absorvi nada do conteúdo. Ambulatório, triagem, UBS. É, UBS, Unidade Básica de Saúde, UBS, isso. Cara, eu fiz 4 aulas práticas e pelo menos 2 alguém tinha vomitado no corredor. Não tem motivo, entendeu? Não era um lugar onde. É tipo a clínica. É a clínica que o SUS tem. Não tem motivo pra alguém ter vomitado no corredor. Mas tinha, então. É, área de saúde, você tá sujeito. Quem a Mimi falando que as aulas de parasitologia clínica fortaleceram ela pra tanta coisa. Caralho, eu fiquei tanto tempo sem comer na rua depois de parasitologia clínica. Tanto tempo. Macarrão. O foda é que as lombrigas, quando a gente vai ver a lombriga, ela vem num potão de conserva e vem de monte, assim. Não é uma lombriga dos lombrigas, é um monte. E fica igualzinho o macarrão. Igualzinho. Cara, eu levei tanto tempo pra voltar a comer macarrão. Eu juro, pelo menos uns 2 anos sem comer macarrão. Principalmente ao molho branco. Molho branco, então acabou, não como mesmo. Bolonhesa ainda tá descendo, mas com algum custo. Talgani falou aqui da Miise, relembrando do episódio do Body Horror Parte 2 que a gente falou também, mas se for dar um Google, vai sem pretensões. Eu já vou te avisar, gente. Miíase é aquela infestação de verme que dá em machucado superficial na pele. Bicheira. É o nome popular, então não precisa procurar no Google, você já sabe o que é. Não precisa ver imagem. Tô te poupando essa situação. A tia Tami fez um comentário que, tipo, eu acho que alguém falou, eu e você, é raro, mas acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. É muito engraçado, porque, tipo, não tinha motivo. Aí, eu já fiz aula prática, né, em emergência, já fiz aula prática no hospital, e não tem. Mas o único lugar que eu vi vômito foi no BS, e não entendi ainda o que aconteceu. E só pra constar, gente, que eu repeti a matéria porque eu faltei muita aula, eu repeti por falta. Foi erro da minha agenda, não foi incompetência, não precisa preocupar. Recebi um chamado de emergência, daqueles que significam largue tudo que você está fazendo e vai atender essa urgência agora, em uma noite, para um quarto individual na ala, mas ao chegar lá não havia ninguém na cama. Eu já estava prestes a sair do quarto e voltar para a estação de enfermagem, onde tinha notado um certo alvoroço ao passar correndo pela primeira vez, quando algo chamou minha atenção. Eu olhei por cima e vi um rosto com os olhos arregalados e aquele olhar meio psicótico, espiando para mim uma fresta entre os painéis do teto. Era uma mulher que estava aguardando vaga no hospital psiquiátrico e, pelo visto, tinha decidido que o teto era o melhor lugar para se esconder das pessoas que, segundo ela, estavam tentando envenená-la. Sinceramente, eu não consigo lembrar de outra ocasião que eu fiquei tão assustado. O pior de tudo foi que eu tive que sair correndo de volta pela mesma direção, bem debaixo dela para chamar a ajuda dos enfermeiros e da segurança para tirá-la de lá. Pavoroso demais, imagina, tu tá andando pra atender o chamado de emergência, olha pra cima e 2 olhinhos te olhando, tipo, oi, Você olha pra cima e a emergência tá no teto, te esperando. tudo bom, querido? Oi, eu sou o Encostinho, seu amiguinho. Então, caralho. Ai, que horror, desculpa, gente. O infarto vem, o infarto vem. Cara, imagina, Eu tinha tido um treco, eu tinha tido um piripaque. mais um dia normal no hospital psiquiátrico. Mais um dia normal no hospital psiquiátrico, ou numa emergência. Emergência também tem uns casos doidos, assim. Então, eu fico imaginando nos milhares de casos loucos que acontecem. Mas tem uma aqui que eu acho que vai dar muito pano pra manga de conversa, mas deixa eu chegar lá, tá lá no finalzinho. Lá no finalzinho, tá, deixa eu ler o próximo então.
Eu sou enfermeiro psiquiátrico e, no início da minha carreira, trabalhei em uma instituição de saúde mental residencial. Havia uma residente a quem eu vou chamar de Marion. Ele era um mudo eletivo, o que significa que ele não falava por escolha, incapacidade ou algum motivo desconhecido, mas sem que houvesse qualquer diagnóstico patológico que explicasse isso. No passado, ele falava normalmente e parecia uma pessoa comum, com a notável exceção de ser absurdamente alto, chegando a quase 2,10 metros de altura. Ele foi criado no profundo sul dos Estados Unidos e se alistou no exército aos 19 anos. Após o treinamento básico, foi enviado para uma base no sul. Uma noite, ele simplesmente desapareceu. Durante anos, foi considerado um desertor, até que finalmente foi declarado como desaparecido e morto. 10 anos depois, um homem de quase 2,10 metros entrou na emergência de um hospital de veteranos aqui no meio oeste e disse à recepcionista: "Meu nome é Marion Duchesne e eu estou morto há 10 anos." Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou. Ele estava coberto de poeira e vestindo as mesmas roupas que usava quando desapareceu. Seu número de seguridade social nunca havia sido usado, e ele não portava nenhum documento de identificação. No entanto, conseguiram identificá-lo, acredito que através das impressões digitais. Sua família foi notificada, mas respondeu que já havia superado o luto pela perda e que quem quer que fosse essa pessoa não poderia ser Marion. Eles afirmaram que ele era um Haint, uma espécie de espírito ou substituto do verdadeiro Marion, e exigiram que não fossem mais contatados. Marion passava o dia inteiro andando, não de forma agitada, mas vagando lentamente pelos corredores e pela área externa. Ele sorria o tempo todo e mexia a boca como se estivesse falando ou murmurando algo, mas sem emitir nenhum som. Tinha um hábito perturbador de jogar a cabeça para trás, com a boca bem aberta, como se estivesse rindo alto, mas sem que qualquer som saísse. Se lhe dissessem para ir até o refeitório, ele ia e comia, mas se ninguém falasse nada, ele continuava andando, sem demonstrar sinais de fome. Se lhe oferecessem um cigarro, ele fumava de um jeito curioso, quase delicado, se é que isso faz sentido. Mas ele nunca parecia querer nada, nem comida, nem cigarro, nada. Se eu tentasse conversar com ele, ele aparentava ouvir, jogando a cabeça para trás ocasionalmente, simulando aquela risada silenciosa. Não havia nada que pudéssemos fazer com Marion. Diversas medicações foram testadas, mas nenhuma surtiu efeito, nem positivo, nem negativo. Terapias ocupacionais não adiantaram, porque ele simplesmente sorria e, ao menos que alguém dissesse para ele ficar onde estava, ele se levantava e voltava a andar pelos corredores. No meu último dia de trabalho, a caminho de um emprego melhor, a última imagem que tive foi a de Marion, vagando pelos estacionamentos, jogando a cabeça para trás e rindo. Mais tarde, comecei a me perguntar se, esse tempo todo, eu não estava lidando com um fantasma. Mesmo depois de todos esses anos, eu ainda não sei a resposta. O que você achou? Uai, achei interessante. É bem capaz. Ele deve ter sofrido um trauma bem bizarro pra passar por isso, né? Sim, sim, pode ser muito um Tapt? Pode ser, sim. Pô, mas a família negligenciou legal, né? A família sabe de alguma coisa. Eles afirmaram que ele era um Haint, uma espécie de espírito substituto do verdadeiro Marion. Exigiram que não fossem mais contatados. Pô, como assim? Cadê o Estado intervindo nisso? Cara, eu acho que aconteceu alguma coisa, tipo, ele deserdou, aí ele voltou pra casa e o pessoal falou, não, aqui desertou, não entra aqui não. E ficou por isso mesmo, e ele ficou vagando. Ele era do sul profundo dos Estados Unidos, ele estou no exército aos 19 anos. Será que ele não foi pra algum tipo de guerra e voltou mexido, sabe, com algum... Ou ele morreu e voltou, reviveram ele de alguma forma. Vai que ele ficou 10 anos enterrado também, eu acho super plausível. Pode acontecer. Pode, com certeza. A gente falando isso super sério, gente, realmente pode ter acontecido alguma coisa do tipo, sei lá, bruxaria. Tem muito caso, né? Não sei, alguma ilha da América Central, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem os casos de zumbis mesmo, né? Que as pessoas morrem, são declaradas mortas, né? E depois aparecem num estado zumbificado. Haiti, a Isara falou do Haiti. Uhum. Eu vi isso na Super Interessante uma vez. Cara, é muito doido. Eu já vi uns vídeos assim. O problema é que eu não sei se a origem dessa informação é confiável, né? Então, gente, por favor, nem tudo que a gente lê na internet é verdade. Mas as histórias que contam desse tipo de zumbis no Haiti é muito bizarro, muito louca.
Eu sou inclinada a acreditar, né? Mas. A tia também falou aqui que imagina que o cara passou pra ficar assim. Que é um absurdo que deve ter caroço nesse angu. Que ele chega falando, eu tô morto há 10 anos e parou de falar. Mano, bizarro. E ela tá em choque com essa história. Muito chocante mesmo, Chatane. É, a Izarashi é o doppelganger. Maluco, maluco. Essa história mexeu comigo também. Fiquei meio zoadinha da cabeça de novo. Certa vez eu dei match com uma garota chamada Francesca no Tinder, e ainda somos amigos até hoje. Ela parecia legal logo de cara, tinha uma tatuagem que cobria o braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo, e mencionava no perfil que adorava malhar. Uma de suas fotos foi tirada no telhado de um prédio bacana com uma vista incrível. Eu perguntei onde era, e ela disse que era um hospital abandonado na periferia da cidade. Ótimo para explorar à noite e bem difícil de entrar. Segundo ela, geralmente havia apenas um policial patrulhando um estacionamento enorme à noite para afastar invasores, mas era super simples de evitar. Ela sugeriu que fôssemos lá juntos com um tipo de primeiro encontro, se você quiser chamar assim. Eu topei na hora. Ela parecia legal, e era uma maneira bem diferente de conhecer alguém, ao invés do tradicional, vamos tomar alguma coisa. Passei na casa dela, que ficava a 10 minutos de distância, e dirigimos por mais de 20 até o hospital. Durante a viagem, tivemos a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor e nos sentimos mais à vontade um com o outro. Quando chegamos, ela me pediu para estacionar em uma rua sem saída escondida por arbustos altos, a cerca de 5 minutos da entrada do hospital. Pulamos uma pequena barreira que separava a entrada do estacionamento e corremos pelo estacionamento aberto até o gramado próximo à entrada, que ela disse ser sempre o caminho que usava. Ela nos levou até uma janela quebrada que dava para o porão do hospital. Parecia um pouco assustador, mas eu sabia no que eu estava me metendo. Eu fiquei feliz por ter seguido o conselho dela de usar calças velhas, porque eu sabia que iria rasgá-la em algum momento. Usamos as lanternas dos nossos celulares sem trazer nenhuma lanterna especial ou mais potente. Ela parecia conhecer o hospital com a palma da mão e nos guiou até a escada que nos levava até os andares superiores. Estar sozinho com uma outra pessoa em um lugar assim, à noite, já era bem assustador, mas eu não tinha ideia de quão pior as coisas poderiam ficar. No primeiro andar, Francesca falava tão alto que eu quase pedi para ela fazer silêncio, porque estava paranoico com a possibilidade de sermos descobertos. De repente, ao longo do corredor onde a gente estava, a gente ouviu o som de uma porta se abrindo ou fechando, ecoando até a gente. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Sussurrei perguntando se era comum outras pessoas estarem ali, e ela disse que às vezes, mas não era algo frequente. A gente desligou as lanternas e esperou. De repente, nós ouvimos um barulho mais próximo, e nós dois corremos no escuro. Eu segui Francesca, quase sem conseguir enxergar nada. Conseguimos chegar de volta à escada e subimos correndo, com as lanternas de novo acesas. Quando já estávamos a alguns andares acima, achamos seguro falar em um tom de voz normal. Francesca me disse que a polícia nunca entra ali, então poderia ser apenas outros exploradores. Mas o estranho era que não vimos nenhum sinal de luz no corredor, o que não fazia sentido. Logo depois, ouvimos sons ecoando na escada por onde havíamos acabado de subir. Alguém estava vindo. A gente correu de novo. Ela liderou o caminho dizendo que sabia para onde ir. Corremos por alguns minutos por aquele verdadeiro labirinto de prédio e eu estava completamente apavorado. Parecia que estávamos sendo seguidos e eu não sabia se preferia que se fosse a polícia ou outra pessoa. Ela nos levou até a área externa menor. Não estávamos no telhado mais alto, mas era como se fosse o telhado daquele nível. Paramos para recuperar o fôlego. A sensação de estarmos sendo seguidos havia estragado completamente o clima. Até Francesca parecia preocupada, o que me assustou ainda mais, já que eu a considerava especialista naquele lugar. Depois de alguns minutos, a gente relaxou um pouco e entramos por uma janela quebrada que dava para o teto de uma grande sala. Essa parte foi assustadora, pois ela queria caminhar sob as longas e estreitas tábuas de madeira, com uma queda de 3 metros logo abaixo. Cair daquela altura poderia causar uma lesão, mas eu não queria parecer medroso. Então eu segui ela pela prancha improvisada até chegarmos a um pilar onde uma tábua terminava e outra começava. Sentamos naquele pilar para descansar e conversar com as pernas balançando sobre o vazio.
Tudo estava assustadoramente calmo, e achei que estávamos sozinhos até ouvirmos um barulho vindo de baixo. Parecia o som de alguém andando, já que nossa presença já havia sido percebida. Ligamos as lanternas e apontamos para baixo. Bem embaixo da gente, ao pé do pilar, tinha um homem de uns 40 anos, usando um gorro preto e um casaco e calça de moletom preto. Ele olhava para a gente com um sorriso estranho. Com uma voz profunda e assustadora, ele disse: "Desçam aqui", enquanto fazia um gesto com as mãos nos chamando para descer. Perguntei se ele era policial, mas ele ignorou. A pergunta repetiu com o mesmo sorriso sinistro: "Desça aqui". Francesca e eu nos levantamos assustados e começamos a caminhar de volta para a estreita tábua de madeira. Eu estava ainda mais com medo de cair do que antes, sem saber o que aquele homem faria se nos alcançasse. Quando estávamos à metade do caminho, o homem saiu correndo da sala por uma porta, claramente tentando nos alcançar. A gente precisava sair dali o mais rápido possível. Conseguimos cruzar a tábua e começamos a correr para sair do prédio, sabendo que aquele homem era perigoso. Enquanto descíamos as escadas do outro lado do hospital, ouvimos uma porta se abrir com força, alguns lances de escada acima e passos pesados descendo rapidamente. De alguma forma ele havia nos seguido. Corremos o mais rápido que podíamos, como se estivéssemos fugindo para salvar nossas vidas. Chegamos ao primeiro andar, corremos até o porão e saímos pela janela quebrada. O processo de sair pela janela foi assustador, pois eu saí por último e temia que a qualquer momento minhas pernas fossem agarradas. Mas, ao que parecia, havíamos conseguido despistá-lo. Corremos de volta pelo estacionamento até o meu carro, e assim que entramos, trancamos a porta e tentamos recuperar o fôlego. Aquilo foi um pesadelo completo, mas, de alguma forma, passar por aquilo juntos criou uma espécie de laço instantâneo entre a gente. Dirigimos até um Wendy's para poder comer e organizar nossos pensamentos. Ficamos ali por cerca de 1 hora, conversando, e depois eu levei ela para casa. Francesca e eu mantivemos contatos por longos anos. Tivemos um envolvimento romântico por alguns meses, mas acabamos permanecendo apenas bons amigos. Nenhum de nós jamais voltou àquele hospital de novo. Que bom, né? Não era nem pra ter ido. Então, né? Vamos começar que não era nem pra ter ido. Porra, date maluco, né? Que coisa, gente. Que date maravilhoso. Olha, vamos ali naquele hospital abandonado onde ninguém vai. E tipo, tá, ok. E se ela tivesse levando ele lá como uma isca? Sim, ela tivesse lá, quando ele chegasse, tivesse mais uns 4 caras, pegasse ele, batesse nele, roubasse, matasse, sei lá, fizesse o quê? Então, porra, sei lá. Direto da série, homens se beneficiariam um pouquinho de sentir medo de vez em quando. Sim, e o Tawini falou que uma história da coletânea só se vive uma vez. Adorei. Só se vive uma vez mesmo, passando perto de descobrir a verdade dessa afirmação. E Mimi falou, todo date de app assim, eu sempre desconfio que a pessoa quer me desviver. Eu também. Por isso que eu parei. Mas, episódio quase acabando, mas certeza que a próxima história vai dar bons comentários. Porque eu tenho certeza que já vai vir um monte de história cabulosa. Então, bora lá, bora. Algumas coisas. Um adolescente foi ao pronto-socorro porque ficou com um brinquedo preso no teto e não conseguiu tirar. O cirurgião teve que removê-lo. Ouvi uma história sobre um paciente que tinha uma cobra de estimação, uma cobra bem grande. Um amigo dele conseguiu entrar no hospital escondendo a cobra, mas ela escapou e ninguém conseguia encontrá-la. Eles não contaram nada a ninguém, então ninguém sabia que havia uma cobra solta. Pelo que disseram, uma paciente mais velha começou a ver a cobra à noite, entrando pelo teto do quarto. Quando ela reclamava que via a cobra, a equipe não acreditava nela e continuava dando Haldol e Ativan para sedá-la.
A cobra continuou aparecendo pelo teto durante a semana toda, e a senhora continuava recebendo medicamento para se acalmar, entre aspas. No fim das contas, ela estava dizendo a verdade. Um dia, um funcionário da manutenção encontrou a cobra nos dutos. Coitada, e ela tomando de graça um raudalzinho na veia pra ficar calminha. E que bom, né, que a cobra ficou quieta no teto, né? Então, cara, e a senhorinha tomou, né, de graça. Não, provavelmente devia ser uma construtora, né, calminha. Mas podia ter mordido ela, podia ter caído em cima dela e feito peso. Sim, pelo menos a cobra ficou só no teto. Provavelmente deve ter sido alguma que não seja peçonhenta, né? Ai, velho, se alguns dos ouvintes tiver cobra aqui, gente, desculpa. Eu tenho preconceito com quem tem cobra de estimação. Então, cara, porra, que loucura também, né? Que ideia levar a cobra pro hospital. Eu sou cobrofóbico mesmo. Tipo, conheço um biólogo que cria cobra, mas no caso ele tem um ofidário mesmo, todo legalizado e tal. Tinha cobra venenosa pra tirar veneno, não sei das quantas, fazer demonstração em escola. Pra quem não sabe, eu já morei no Acre, né? Em Rio Branco, no Acre, numa vila militar. Esse caso me lembrou esse caso. E tinha um militar que morava nessa vila também, que criava cobra. E ele sempre levava as cobras, né? Às vezes saía pra passear e levava no parquinho. Eu nunca gostei, sempre fiquei longe. Mas alguns dos outros militares, né, sargento, soldado, não lembro quem que morava naquela vila, chegou pra ele e conversou: olha, você tá mostrando as cobras pras crianças? Daqui a pouquinho, uma das crianças vai ver uma cobra, né, porque a gente tá morando no meio da floresta amazônica, vai achar que é tranquila, igual as que você cria, e vai sofrer um acidente com uma cobra peçonhenta. Aí que o cara se tocou, né? Ah, não, verdade, gente, não posso ficar mostrando cobra pras crianças, porque senão vai acontecer um acidente. E pra mim isso resume como funciona a cabeça das pessoas que criam cobra. Assim, desculpa. Acho que vem daí meu preconceito com criadores aleatórios. Ah, não, porque, pô, na minha opinião, eu sendo o Felipe chato, que raramente aparece aqui, dessas coisas, tipo, eu geralmente não comento, mas tanto animal, tipo, mamífero, tipo, tem infinidade de animais mamíferos que dá pra ter como pet. Algumas, apesar de que eu acho ave sacanagem, né, ter como pet, mas se você dá um conforto pra ave, também dá maritacas, periquitos, sei lá, tem uma infinidade também de aves que se adaptam. Mas já entra aí pros artrópodes, entra aí pra répteis, pra mim já não precisa ter em casa. Deixa no zoológico, onde tem que ficar, ou na natureza, se ela for de natureza, se for de resgate, deixa no zoológico. Mas pra mim, pet é mamífero e ave. Olha, pra mim nem mamífero, porque se a pessoa me disser que tem um macaco de estimação, eu também não vou gostar da pessoa. Ok, não, eu não pensei no macaco, eu pensei, sei lá, no... Ferrete, um pouquinho da Índia, né? E eu acho muito perigoso, muito perigoso. Eu tenho medo de cachorro, um nível assim de eu não gosto de chegar perto de cachorro estranho. Imagina de animal exótico. Justamente. Deixa eu ler os comentários aqui. Tia Tami, ela falou que tá tudo junto no mesmo trem, podcast mineiro. E a gente se entendeu. Sim, sim. Tadinha da senhora. A Talgani falou saiu direto pro CAPS, pensando que tava maluca, tadinha. E a Mimi falou aquele meme, tá bom, vovó, agora vamos pro caminho. Ceci falou que nos Estados Unidos é comum terem cobras do milho como animal de estimação. Não são peçonhentas e são adoráveis. Pelo menos é da fauna local, né? Então ainda de boa. O problema é você pegar uma cobra que nem é da fauna local, peçonhento ou não. Deixa eu te falar, aproveitar o comentário do Talgani aqui embaixo, que na cidade tem a história do cara que criava cobra e soltou, aí tem a lenda do minhocão do Jacuí. Lá nos Estados Unidos, eu acho que no Everglades tá com epidemia de piton, porque uma pessoa que criava piton, que não é nativa dos Estados Unidos, soltou ela no Everglades e ela achou
um habitat, tipo, muito favorável a ela e ela se reproduziu igual uma maluca lá. Maravilha, e a piton, acho que ela é enorme, né? Ela é maior que a nossa sucuri. A sucuri já é grande pra um caralho. Aí ela ficou, tipo, oba, alimentos a rodo aqui pra mim, e se reproduziu. Sem predador natural, se bem que eu nem sei se a piton tem predador natural no habitat dela, mas deve ter, né? Porque Mas, tipo, no lugar onde ela fica, sei lá, as águias devem comer ela, sei lá, me vem na cabeça, crocodilos. crocodilo eu acho mais possível. Porque aqui no Brasil, tanto jacaré quanto onça come cobra, né? Aquelas sucurizona. Os jacarés, o Everglades, não deve estar acostumado com uma cobra desse tamanho, né? Não, com certeza não. Tem um programa, tinha, né? Não sei se tem mais, porque faz tempo que eu não vejo TV, por falta de tempo. De um caçador de cobra nos Estados Unidos. É estranho porque quando ele ia caçar, quando chamavam ele para tirar a cobra, normalmente era aquelas cobras mamba negra, naja, não sei das quantas. Então não deve ser nos Estados Unidos. Não é possível que eles tenham tanta cobra. É na África do Sul. Na África do Sul, que ele era caçador de cobra. Nossa, que loucura. Pô, aí volta na história, levar o raio da cobra pro hospital. Isso, que raiva. Eu trabalhava em uma casa de repouso durante o turno da noite, e todas as luzes do corredor estavam apagadas. Eu decidi fazer uma verificação nos pacientes. Quando eu cheguei no último quarto, havia uma senhora de mais de 95 anos, deitada na sua cama, dormindo. Então saí para o corredor, que estava tão silencioso que dava para ouvir a minha própria respiração. Caminhei alguns passos e algo me disse para me virar. Foi quando eu vi a senhora, que eu tinha acabado de checar, e agora ela estava parada no final do corredor, simplesmente de pé ali. E acredite, se ela tivesse aberto a porta do quarto, eu teria ouvido, porque eu estava a uns 3 passos de distância só. Eu tinha certeza de que ela estava na cama ainda, e não tinha a menor chance de que ela pudesse sair tão rápido da cama e do quarto sem que percebesse. De qualquer forma, é compreensível que eu quase tenha tido um ataque cardíaco naquele momento. Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Pra ser sincero, quando eu a vi dormindo na cama e no segundo seguinte ela estava parada no corredor, me encarando como se estivesse olhando diretamente pra minha alma. Eu falo que histórias com crianças e senhoras conseguem atingir níveis absurdos de bizarro. Seria pior se ela tivesse pelada, mas ela saiu da cama dela, correu pro final do corredor sem fazer um único barulho. Não, e eu que já convivi com uma idosa com Alzheimer, gente, é bizarro. Do nada eles têm uma força impressionante. Do nada eles criam uma velocidade que não faz o menor sentido. Eu não sei por quê, qual é, né, a explicação fisiológica disso. Mas o Alzheimer dá uns piripaque desse. A gente tem que ficar muito atento ao paciente com Alzheimer. Muito atento mesmo. Eu tive bastante convivência com pessoas pessoas mais velhas com Alzheimer, né? Os meus 2 bisavós por parte de pai, na verdade, os pais da minha avó, os dois tiveram Alzheimer, e a minha tia-avó com Alzheimer também. Sei lá, acaba sendo pior pra quem cuida, né? Foi a minha avó que teve, né? Pra minha mãe foi barra pesada. É muito difícil cuidar. Teve uma vez que ela tentou fugir de madrugada, você lembra? Eu não sei se vai lembrar, porque na época eu ainda morava naquela casa na frente da sua. Ela não tinha força nem pra ficar de pé. Um dia ela simplesmente levantou e andou quase a metade da casa antes de tropeçar e cair, bater o rosto no chão. Nossa, então acaba se machucando. No final, dependendo do estágio, nem sente mais, mas tipo, porra. Mas pra quem tá em volta é sofrido. Muito sofrido mesmo. É
Então, faz aí um panorama geral. O que tu achou do episódio? Te surpreendi com essas histórias? Surpreendeu, conseguiu me surpreender, porque eu tô tão acostumada com história de fantasma e hospital que fui pega de surpresa com os relatos. Então, a gente passou por muito medo real, quase nada paranormal. Eu acho que até uma que eu coloquei aqui que era paranormal, que é o do Marion, acabou sendo real, né? É real, na verdade. Todos foram reais, eu marquei aqui como paranormal, mas todos foram reais. Histórias de hospitais, de um jeito diferente, que você não imaginava. Ei, chat, o que vocês acharam? Então, a gente falou que eu vim preparado pra fantasmas. O que rolou foi um date bizarro. A tia Tami, vim esperando fantasmas, sai com trauma. Adorei. Boa. Podem sempre contar com terror na esquina pra traumatizar vocês. É o diferencial do nosso podcast de terror. Então, tipo, a primeira semana do ano, body horror, gente falando que ficou traumatizada. Segunda semana do ano, hospitais traumatizados. É nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. Enquanto isso, cuidem da saúde de vocês e cuidado nas esquinas. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau.